corre o risco dos irmãos não me enxergarem direito, né? E o outro impedimento é que eu gosto de ficar perto, irmãos. Vocês sabem, eu moro na Nova Campo Grande, eu venho de lá para cá para estar perto dos irmãos. Então por que eu vou ficar tudo isso aqui de distância? Então para mim, quanto mais próximo aos irmãos, melhor. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, nada mais, nada menos do que esse livro mais lindo que tem na Bíblia. Lucas é o lindo. Não tinha melhor nome para escolher, irmãos. Lucas é diferente, é diferenciado. Abre sua Bíblia, Lucas 17. Nós leremos do versículo 11 em diante. Também é um texto conhecido dos irmãos, mas eu queria trazer algo muito especial que Deus quer falar aos nossos corações essa noite aqui. Lucas 17, do 11 em diante. Já sumiu o chocolate daqui, alguém pegou. Vamos lá, diz assim, está falando sobre a história da cura dos 10 leprosos. Diz assim, minha versão está na NVI, tá bom? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Então não se achou nenhum que voltasse a desse louvor a Deus, a não ser o estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a sua fé te salvou. Eu sei que você já orou bastante conosco hoje, mas eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Vamos juntos orar aqui, pedindo para o nosso Pai abrir a nossa mente, destravar o nosso entendimento, para entendermos a palavra dele. Pai, a palavra é tua, Senhor, e aquilo que o Senhor mandou eu falar à tua igreja essa noite, Senhor, estou aqui me propondo para fazê-lo. Mas, Pai, aquilo que eu não posso fazer, eu peço para o Senhor fazer, Pai, que é entrar no coração, na mente de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, e nos dá, Senhor, o entendimento necessário para capturarmos, Senhor, a essência daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite aqui. Meu Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra mesmo o nosso coração, o nosso entendimento, dê a nós a sensibilidade espiritual para entendermos o que o Senhor quer para nós. Pai, que não seja uma palavra que ouvimos, mas que seja uma palavra que transforme as nossas vidas e que mude, Senhor, a nossa forma de ver e encarar a nossa realidade. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor desperte o nosso coração para as verdades, Senhor, que aqui estudaremos e pensaremos juntos, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha passear no meio da Tua igreja e aqui distribuindo aos corações a porção que o Senhor tem para cada um. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor retire do nosso meio, Pai. Em nome de Jesus eu peço, e eu creio que não estou orando para o vão, para o vazio. Eu sei que o Senhor me ouve e o Senhor nos ouve aqui. Então eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, que se há algum tipo de impedimento no nosso meio, seja no campo espiritual, Senhor, no campo físico, emocional, Deus, que o Senhor retire, Senhor, para que possamos reter, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite aqui. Quanto a mim, Senhor, pregador da Tua palavra, que eu possa ser usado pela Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor venha dar realmente, Senhor, o entendimento, Senhor, o rema do Senhor, a palavra revelada, que o Senhor traga essa noite sobre nós. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria começar fazendo uma pergunta para você. Como que você reage quando você ganha alguma coisa? Quando você ganha algo, qual é a sua postura? Qual é a sua atitude? Quantos aqui gostam de receber presente? Levanta a mão. Só quem gosta. Quem fica desconcertado quando ganha alguma coisa? Levanta a mão. Sabe que você fica meio sem graça? Tipo, cara, eu estou devendo, agora eu vou ter que dar outra coisa para essa pessoa, né? Tem alguém que fica meio desconcertado para dar um presente, quando recebe? O número já é um pouco menor. Pastor, tal, a irmã ali no fundo, Nicole no fundo. Poxa, Nicole, eu ia te dar um presentão hoje no final do culto. Perdeu, hein? Brincadeira. Irmãos, mas
muitas reações acontecem quando a gente recebe algo. Principalmente se a gente recebe um presente, a reação vai ser, obviamente, positiva. Se nós recebemos um problema, uma notícia ruim, ou então a famosa bucha, a famosa bomba, obviamente nosso coração vai se alegrar com isso. E a palavra do Senhor diz que é o Senhor que sonda nosso pensamento e as intenções do nosso coração. Se você não sabia disso, eu vou dizer para você: Deus conhece o pensamento do seu coração. Deus conhece o pensamento na sua mente. Antes mesmo o salmista diz que ainda a palavra não havia subido à boca e o Senhor já o conhecia. A verdade é que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus te conhece. E eu falo isso para você, não tenha medo. Talvez você fale: ih, rapaz, Deus conhece mesmo? Deus ouve mesmo? Deus sabe tudo que está na minha mente? Deus sabe tudo que está no meu coração? Pois é, Ele sabe. Mas isso mostra para nós que nós temos um Deus que Ele é presente. É um Deus que participa conosco da nossa jornada, da nossa caminhada. Mas hoje à noite eu quero falar com vocês sobre algo que talvez muito foi dito por aí, muito foi falado por aí, mas eu queria pensar em algumas coisas com vocês antes de entrar diretamente no tema dessa pregação, dessa mensagem. Irmãos, fiquem tranquilos que hoje a mensagem não vai ser pesada, que nem a do domingo passado. O pastor Coitão eu acho que, no vídeo nem gravou direito, Os irmãos falam assim: rapaz, o pastor Lucas chegou com a chibata na mão, mas não, calma, doeu, irmãos, tá todo mundo aqui, tá todo mundo andando, todo mundo, Queridos, primeira coisa que eu queria falar com vocês queria pensar com vocês sobre o leproso. O leproso, quem era o leproso? Primeiro que nós temos em Números, no capítulo 16, uma série de leis que falam a respeito de como se deve tratar o leproso, O leproso era aquele que ele deveria se apresentar ao sacerdote, não a um médico. O leproso, ele não ia se apresentar para o médico da época, o curandeiro da época ali, Ele se apresentava para quem? Para o sacerdote. Não é um fato curioso? O que o sacerdote tem a ver com alguém Claro, naquela época não existia medicina, Mas, como a gente tem hoje, mas ele não se apresentava para alguém que tinha um conhecimento científico. Ele se apresentava para alguém que era um portador da voz de Deus, da vontade de Deus, que entrava na presença de Deus para servir o povo. A primeira coisa que eu te chamo a atenção é para isso. O leproso, ele não se apresentava para qualquer pessoa, e não era por qualquer motivo. Ele se apresentava para um sacerdote, porque a lepra, naquela época, era considerada como uma forma de castigo de Deus, e o leproso, ele era considerado como alguém sujo, imundo. A palavra lepra, significa ferir, tizarat, é o nome no hebraico. Ferir é aquela pessoa que foi ferida por Deus. Quero lembrar o que aconteceu como era o nome da irmã de Moisés? O que aconteceu com a Miriam quando ela reclamou lá de Moisés? Teve a situação da água amarga lá. O que aconteceu mesmo com a Miriam? Ficou leprosa. E a lepra veio de quem? De Deus. A lepra então é um castigo. A lepra é uma forma que as pessoas viam que estavam. Já pensou, irmão, se tudo que a gente fizesse que Deus já prova e a gente ficasse leproso, estávamos enrolados, não estávamos não? Mas o primeiro ponto que nós pensamos é isso, que a lepra, ela não era tida como uma expressão apenas de algo da categoria humana, científica apenas, mas estava relacionado a uma condição humana de pecado. E nós vemos o texto aqui, não 1, não 2, não 5, mas 10 leprosos. 10 leprosos. E o texto diz que, assim como era o costume, o leproso ele não ficava no meio das pessoas. Existiam seus leprosários, eles ficavam distantes, porque a lepra é uma doença contagiosa também, Então Deus já colocava essa pessoa distante, E essa pessoa, ela tinha que tomar banhos específicos com algumas ervas que eram inclusive ditas pela palavra de Deus sobre qual era o procedimento que tinha que se ter. E essa pessoa, ela ia se apresentar para o sacerdote examinar a ferida. Qualquer ferida de pele,
se tinha pelo, se era branco, se era isso, aquilo. Depois você vai ver Levíticos, você vai ver que existe uma série, né, de condições ali. Mas a verdade é que a lepra ela não revelava uma condição física, mas ela revelava uma condição espiritual. E os leprosos, quando viram Jesus assim, obedecendo a lei e a ordem, a ordenança, eles de longe gritam para Jesus: Mestre, tenha misericórdia de nós. Mais ou menos assim: Jesus, tem como o Senhor fazer alguma coisa? Olha para nós aqui, porque nós não podemos nem chegar perto do Senhor, para o Senhor tocar em nós para sermos curados. O leproso era aquele que era excluído socialmente. O leproso era aquele que ele tinha que sair do convívio familiar, obviamente. O leproso ele só vivia com outras pessoas na condição dele. Irmãos, a lepra hoje em dia é conhecida como hanseníase. Mudou-se o nome, mas é a mesma coisa. A lepra ela é uma doença que ela acaba destruindo o sistema nervoso periférico. Então a pessoa, ela, além de ter problemas musculares, como perda de movimentos, fraquezas, ela também existem algumas atrofias que podem causar, né? A ponto dos dedos ficarem tortos, sabe? Dependendo do estágio da lepra, a pessoa ela perde na hanseníase, né? A pessoa perde a sensibilidade na região ali onde tem a mancha. Então a pessoa pode queimar com o isqueiro ali que não sente, e assim por diante. E aí, com o estado que vai passando, vai agravando, vai surgindo feridas, assim por diante. Então, estar em lepra era um estado constante de vergonha, um estado constante de repúdio, de reprovação, porque não era só uma doença, não era uma gripe, não era sei lá, pegou o Covid, ou quebrou o braço, ou sei lá, está com qualquer coisa, pedra no rim, né? Era um sinal de vergonha, porque ela mostrava um estado de pecado. Aí eu queria pensar com vocês: quem são os leprosos? Hoje os leprosos eles representam o estado e a condição humana. Irmãos, o texto aqui ele não é simbólico. O Evangelho de Lucas ele não propõe, como João, de trazer uma fala mais simbólica, mais interpretativa, mais rebuscada, né? Mas eu queria entrar um pouquinho no viés simbólico dos irmãos para pensar em algumas coisas. Talvez os leprosos representem a nossa realidade hoje. Quando olhamos para o mundo, qual é a condição do mundo? É um estado de decadência, de vergonha, é um estado de pecado, e o pecado traz a morte, porque o salário do pecado é a morte. Não só isso, mas o estado do pecado nos distancia da presença de Deus. O pecado nos traz vergonha, porque começa você a falar sobre condições e situações pecaminosas para ver se as pessoas não rapidamente vão se levantar e falar que você talvez é preconceituoso, ou porque você está sendo discriminador. Não estou falando, irmãos, que você vai ser uma pessoa assim, mas nós, como conhecedores da palavra, se é que você é um conhecedor da palavra, eu não posso julgar o seu coração. Eu estou a caminho, estou me tornando diariamente conhecedor da palavra de Deus, e quanto mais eu leio a palavra, mais a palavra me liberta, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que vai libertar? Das minhas crenças, das minhas culturas, dos meus pensamentos distorcidos, daquilo que eu acho que não é pecado, e a palavra me confronta com o que é pecado. Então, irmãos, o estado de lepra representa o estado do pecado. O estado de lepra mostra qual é a realidade que muitas pessoas lá fora vivem. Mas aí eu quero perguntar: será que no meio do nosso arraial tem leprosos? Existem leprosos aqui no nosso meio hoje à noite aqui? Queria pensar em algumas coisas, né, sobre a lepra. Fiquei pensando: tá, Senhor, o Senhor quer que eu fale sobre isso? Ok, vamos lá. Então manda a revelação aí, Espírito Santo, né, o que o Senhor quer falar, né? Mas eu queria pensar em algumas coisas. Primeiro, que o número 9, ele é um número que dentro da simbologia judaica já representa a imperfeição, porque o 9 ele é um número que não é exato, ele não bate, ele é a soma de alguns números também que já não representam também um acordo, uma comunhão.
Então o próprio número 9 ele já mostra, né, essa incompatibilidade, né? Já mostra essa inconstância, essa falta de ligação, essa falta de completude. E dos 9 leprosos aqui, a gente pode pensar que, né, essa lepra ela pode significar o seguinte estado de consciência ou condição humana. Irmãos, poderia apresentar mais, tá? Eu separei apenas alguns aqui só para a gente pensar junto. Talvez a lepra pode ser esses leprosos que foram e não voltaram para falar com Jesus, talvez para agradecer, talvez isso mostre como que será que é o coração deles. Talvez mostre, por que eles não... Eu me perguntei, sabe, quando eu estava preparando a mensagem, perguntei, mas por que eles não voltaram? Irmãos, por que os leprosos não voltaram para agradecer a Jesus? Por que só um voltou e ainda voltou o samaritano? Flávio Joséfo, um dos historiadores da época dos discípulos, ele não era cristão, mas ele falou muito sobre os cristãos. Ele fala que o samaritano, ele não servia nada mais do que para ser lenha do inferno. É assim que o judeu via o samaritano, que ele não servia nada mais além do que ser combustível, lenha para o fogo do inferno. Olha o amor que o judeu tinha pelo samaritano, só para você entender o nível, né? E justamente quem que volta para agradecer a Jesus? O samaritano. Aí eu já começo a pensar, então já tem algum problema aí, porque os outros não eram samaritanos, a Bíblia não fala que eles eram samaritanos, mas que somente um estrangeiro, e ele é colocado como estrangeiro, irmãos. O samaritano não era estrangeiro. O samaritano não era estrangeiro. Se você for na história do povo de Israel, existia um reino só, tá? Deus trouxe o povo, passou o povo do Jordão, o povo conquistou a Canaã, habitou no lugar. O primeiro rei de Israel foi Davi. Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Aí teve ali um camarada que reinou mais ou menos antes de Davi por alguns dias, eu acho que não chegou a dar um mês. Só que numa guerra civil, que eu até esqueci o nome do camarada, ele perde, há uma divisão. Aí o povo todo falou assim, não, Davi vence, Davi assume o reinado. Então oficialmente Davi é o segundo rei que governa integralmente o povo. Depois de Davi veio Salomão. menos a esposa do pastor, o pastor e o seminarista. Depois de Davi veio Bíblia, irmãos, Bíblia, Salomão. Só que aí tem uma questão. Salomão, ele cresceu, ele edificou o reino, ele fez coisas maravilhosas no reino, grandiosas. Salomão é um arquiteto, ele era um cara esteta, ele não foi um cara Salomão não foi um cara que fez guerra com ninguém, pelo contrário, ele era um diplomata. Só que isso tem um custo. Para você construir um grande templo, para você construir uma boa cidade, precisa-se de impostos. Cadê o seu IPTU, o seu IPVA? Era para servir para isso. Era pelo menos para servir para isso. Depois disso, o filho dele, qual que era o nome? Roboão, está melhorando. Está melhorando. O problema é que Roboão, quando assume o reino, o povo chega para ele e diz, Roboão, é o seguinte, meu amigo, está meio pesado esses impostos aí, tem como você dar uma aliviada para nós aí? Aí Roboão falou assim, vou ouvir meus conselheiros. Aí chama lá a velha guarda, que era conselheiro do Salomão, e eles falam assim, não, alivia o povo, você vai ter o povo fiel com você. Aí ele fala assim, tá, beleza. Aí ele fala assim, mas eu vou ouvir meus brothers. Aí ele vai ouvir os amigos dele, e os amigos dele falam assim, olha, se você aliviar, o povo vai achar que você é frouxo. Traduzindo, versão Lucas, atualizado, contemporâneo. E aí ele fala assim, olha, meu dedo mínimo é mais grosso que a coxa do meu pai. Ou seja, se o meu pai foi pesado, comigo vai ser pior ainda. Aí começa-se uma guerra civil e se divide o reino. Reino do norte, reino do sul. O reino do norte, que ficou com 10 tribos. A capital se tornou Samaria. E no reino do sul, Judá, que ficou com Jerusalém e Judá. E ali, reino do sul, apenas duas, que é onde estava Jerusalém, onde estava tudo edificado, onde estava tudo bonito. Só Bíblia um pouquinho para você entender onde estava.
E o samaritano era a galera das 10 tribos, da capital das 10 tribos. Sabe quando dividiu Mato Grosso do Sul? Irmãos, eu já fui pregar algumas vezes em Cuiabá, já cantei em Cuiabá, não sei porquê, mas é verdade. Vou trazer uma curiosidade para vocês. O cuiabano, ele acha que tem uma intriga com a gente. Tipo assim, é como se houvesse uma rivalidade de brasileiro e argentino, né? E, cara, eu chego para eles e falo assim, então, galera, é só da parte de vocês, porque ninguém lá fala nada a respeito disso, né? O pessoal sempre fica lá, porque Cuiabá é melhor que Campo Grande, não sei o que, eu vou ficar, tudo bem, tranquilo, né? Eu não estou aqui competindo, né? Mas o problema é que não era algo amistoso, o problema é que era algo do nível de considerar um samaritano como carvãozinho da churrasqueira do inferno. Para você ver o tamanho do ódio. Por que eles construíram um novo templo? Nesse novo templo eles profanaram tudo que era religioso. Irmãos, nenhum dos reis que passou pelo reino do norte prestou, nenhum serviu a Deus, nenhum. Salvo engano foram 10 ou foram, eu não lembro certinho, no reino do sul, que serviram a Deus, fizeram a vontade dele plenamente, né? Asa, Ezequias, e aí vai, mas aí eu já não lembro mais os outros, aí é muito, né? Eu deixo para os seminaristas depois trazer a curiosidade. Mas eles odiavam. Agora você entende por que o judeu odiava o samaritano? Eles eram irmãos, só que existia uma intriga, uma guerra política. É por isso que muitas vezes Jesus usa e dá ênfase no samaritano. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Porque eles eram considerados excluídos. Você não tem tempo, vocês não têm moral aqui com a gente. E o samaritano não tinha moral mesmo, não tinha voz. Ele era visto como um estrangeiro. Ele é tido como um estrangeiro. Mas se nós pensarmos nesses 9 santarrões, que não era o pobre coitado lá do samaritano, esses 9 santarrões, né, que não sequer voltaram para agradecer a Jesus, eles, vamos pensar, eles foram curados, sobre eles também tinha o mesmo nível de pecado que estava sobre o samaritano. Mas o que talvez fez eles não voltarem para agradecer a Jesus? Se nós pararmos para pensar rapidamente aqui, 3 pontos rapidinho, nós pensamos primeiro que talvez é uma característica que nós vemos nas pessoas. As pessoas chegam até Deus por aquilo que Deus pode dar. As pessoas chegam e se relacionam com Deus por aquilo que Deus pode dar. As pessoas querem o milagre de Deus, mas não querem o Deus do milagre, o Deus que realizou o milagre. E às vezes nós encontramos pessoas no nosso meio aqui, no nosso aprisco, que são assim. Vem, faz a campanha de oração. Inclusive, irmãos, mais uma vez, se você estava dormindo, boiando na hora, campanha de oração essa semana, tá bom? 19 horas, todos os dias, irmão, todos os dias. Vem na campanha de oração, recebeu o milagre. O camarada some. Pastor, quantas pessoas vieram aqui, foram curadas, receberam a bênção de Deus e nunca mais voltaram? Você conhece alguém que às vezes até frequentou aqui a igreja por um tempo? Porque esse é o problema. Nós queremos Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Isso mostra para nós o tamanho do nosso egoísmo, não é não? Isso mostra um tipo de pecado, o pecado de se pensar apenas nos nossos interesses. Porque vem cá, venhamos e convenhamos, antes livrar o meu do que livrar o do outro, né? Antes eu ser beneficiado do que o outro ser beneficiado. Eu sempre penso em mim primeiro. Não é assim, irmãos? Isso é natural para nós. Quem não for assim, está fazendo um esforço grande ou aprendeu, teve um outro nível com Deus, né? Mas nós, naturalmente, nós pensamos em nos favorecer primeiro. Irmãos, lei da sobrevivência, ok. Mas quando estamos em Cristo e conhecemos o Deus que realiza o milagre, temos relacionamento com Ele, alguma coisa tem que mudar. Só que na vida dos 9 não mudou. Talvez outro ponto é nós pararmos para pensar que talvez eles indo no caminho, porque é interessante que o texto deixa bem claro, e é o que mais me intriga nesse texto. Indo pelo caminho, eles foram curados. Indo pelo caminho, nos lembra persistência, nos lembra estar com Deus, nos lembra caminhar com Deus. Mas não é só o caso deles, porque eles foram curados, mas não persistiram em Deus. Talvez isso mostra, por que talvez só o samaritano, ele olha e fala assim, cara, eu fui curado.
E é engraçado que o samaritano nem sequer chega no sacerdote para se apresentar. Talvez a fé do samaritano foi maior. Talvez nós vivemos, isso aqui representa a nossa geração Tomé. Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver para crer. Talvez você seja um Tomé. Não, peraí, Deus faz isso mesmo? Não, esses negócios, essas paradas de batalha espiritual que o pastor Galdilei fala aí, não acontece. O pastor Galdilei está assistindo muito Pokémon, está caçando demais Pokémon por aí, está imaginando coisa, né? Não, eu tenho que ver, eu tenho que tocar. Lembra, Tomé, se eu não tocar em Jesus, se eu não pegar, botar o dedo no buraquinho lá, se eu não ver sendo transpassado, que foi transpassado, não acredito não. E é aí que muitos morrem na praia, porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Já digo para você, meu irmão, se você quer ter uma vida vitoriosa com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, você precisa crer antes que aconteça. Porque se você lembrar de Hebreus 11:1, diz: a fé é o firme fundamento daquilo que você está vendo e está garantido. Não. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Meu irmão, você está esperando um milagre na sua vida? Não espera um sinal, não. Creia que Deus já fez. Porque fé é isso, é acreditar que aconteceu antes que você veja acontecer. Fé é acreditar e já ter a certeza, não, Deus falou, então já está dado. Pode demorar, irmãos, 14 anos, pode. Abraão recebeu a promessa com 70 anos, com 100 anos cumpriu-se a promessa sobre a vida dele. Nem sempre as promessas de Deus acontecem. Dentro desse clamor urgente que nós temos, nós queremos que as coisas aconteçam rápido, né? Não é na sua velocidade, mas é sua competência o quê? Acreditar que Deus vai fazer, porque fiel para cumprir é aquele que prometeu. Talvez uma terceira coisa que nós possamos pensar sobre os leprosos é que talvez eles tivessem uma visão limitada, porque eles estavam tanto tempo convivendo naquela condição, e eles tinham que se apresentar dentro de uma periodicidade para o sacerdote. Depois você leia a Bíblia, irmãos, leia a Bíblia, você vai ler lá. Eles tinham que se apresentar com uma periodicidade para o sacerdote dizer se eles estavam limpos ou não. Talvez eles estavam indo só para um passeio de rotina lá no sacerdote novo, para ver, checar se a lepra existia mesmo ou não. A visão deles talvez estava limitada, porque o pecado cega a visão das pessoas. Só que o samaritano não. Imagino eu, o samaritano, andando, de repente eu assim: peraí, cadê aquela ferida daqui? Cara, peraí, o negócio é diferente. E ele nem vai para o sacerdote, ele já, dá meia volta, e vai até Jesus, se ajoelha e louva Jesus, e o negócio acontece, irmãos. Fico perguntando, só que de qualquer forma, o milagre aconteceu para os 10. Aconteceu ou não aconteceu? A Bíblia ainda fala, Jesus ainda fala: peraí, mas cadê os 10? Só voltou um. Então quer dizer que o milagre aconteceu, não é porque eles não voltaram para agradecer, que o milagre não aconteceu na vida deles. Aí eu pergunto para vocês: o que curou aqueles leprosos? Porque pode não ter sido a fé deles, pode não ter sido o desejo de servir a Deus e derramar a vida deles na presença de Deus. Estou fazendo inferências, tá, irmãos? Estou aqui fazendo teologia de Lucas aqui, tá? Não o Lucas da Bíblia, mas eu que vos falo aqui, né? Irmãos, o que curou os leprosos foi a graça e a misericórdia de Deus. Foi porque Ele quis. As coisas só vão acontecer quando Deus quer. Irmãos, você acha que Deus só abençoa crente? Você acha que Deus só abençoa crente? Vai ler Eclesiastes. O escritor do Coelet, que é o nome no hebraico, Coelet, está anotando aí, Vitor? Depois vou te perguntar, nosso seminarista. Coelet significa o colecionador, aquele que coleciona conselhos. É a ideia daquela pessoa mais velha que teve muitas experiências de vida e ele junta, acumula conselhos. E esse conselheiro que nós fazemos aqui, atribuímos a Salomão, mas não necessariamente é Salomão, poderia ser alguém da corte de Salomão, né? Mas ele fala assim que ele viu
Deus fazendo chover sobre bons e maus. E ele fala que tudo é nulo, tudo é vão, salvo engano, é o capítulo 7, irmãos. Vai falar sobre isso. Depois, se você é menor de Bíblia do que eu, você acha e me fala depois. Mas Deus faz chover sobre bons e maus, irmãos. Só que qual é a diferença? E o que agradou o coração de Jesus, irmãos? Foi a cura estar realizada? Foi o milagre, o prodígio? Jesus falou, eu sou o cara, eu curei esse menino aqui. Foi isso que moveu o coração de Jesus? O que moveu o coração de Jesus foi algo chamado de gratidão. E eu quero falar essa noite com você sobre gratidão. Estamos começando a nossa mensagem agora. Misericórdia, passou 30 minutos. Tem 30 minutos aqui, irmãos. Eu vou ser rápido, né? Nem vai doer, nem vai doer. Toda vez que falava isso, eu ia, né? Deus curou porque Ele queria, irmãos. O que Deus quer, na verdade, presta atenção. Sabe o que Deus quer? Deus não quer te dar um carro novo, mas Ele pode te dar um carro novo. O que Deus quer não é que a sua conta bancária seja gorda, mas Ele pode te dar uma conta bancária gorda. Para Deus não importa se a sua roupa é de marca ou se não é de marca. Eu estou com uma camisa bonita de marca que eu ganhei da igreja, né? Então eu uso, porque é a única camisa de marca. Não, é a segunda camisa de marca que eu tenho. Ganhei outra de presente de aniversário. Vocês verem que eu não compro, eu ganho. Irmãos, o que Deus quer não é saber que você está andando com perfume cheiroso da Boticário que a irmã Marlene vende, entendeu? Ou que você está fazendo uma declaração bonita do imposto de renda com o irmão Larison. Então, se você não fez ainda, o Larison é contador, tá bom? Ou que sua casa é bonita. Cadê a Larissa? Perdeu a oportunidade, podia mostrar a Larissa aqui. Ou uma casa bem construída. Cadê o Sebastião? Irmãos, o que Deus quer na verdade não é nada que os olhos veem. O que move, o que agrada a Deus é o coração do homem quando ele se inclina e adora a Deus. Aleluia. Deus não se importa com a sua roupa, o jeito que você veio hoje aqui. Deus não está preocupado com a sua roupa. Deus não está preocupado se o seu cabelo está bem penteado ou não, se está ficando mais branco do que preto, se está faltando telha, se está... Deus não está preocupado se a sua chapinha molhou, você vir para cá, se o suor do calor que está aqui borrou sua maquiagem. Deus não se importa com isso. Deus se importa com o seu coração. Aleluia. Deus se importa com a sua devoção. Deus se importa com a sua humildade em reconhecer. Porque a postura daquele único samaritano, lembra? Lenha do... como que eles consideravam, né? Como era considerado lenha do inferno, estrangeiro, quem não tinha moral para falar nada. Deus não estava nem preocupado se ele era samaritano, se ele era brasileiro, se ele era coreano, se ele era petista, bolsonarista. Deus não está preocupado com isso não, irmãos. Deus está preocupado com o seu coração, e estava preocupado com o coração dele. Irmãos, a lepra era uma condição externa que dizia sobre o pecado, que falava de uma condição apenas humana, mas o que Deus queria, Jesus queria ver naqueles, porque Jesus pergunta, cadê os 10? Jesus sente falta deles, como talvez Jesus sente falta do seu coração, quando você recebe algo da parte dele, e você nem sequer se ajoelha para agradecer pelo que você recebeu. Irmãos, o que Deus quer ver em nós é a gratidão. A gratidão virou uma palavrinha da moda, né? Ai, gratidão, né? Primeiro que já está super errado. Se você quer falar algo para alguém, você fala assim, estou grato. Não é gratidão a você, né? Cadê os professores de português, língua portuguesa aí? Me corrija, por favor, né? Eu não estudei direito, geografia, mas eu imagino que não se fala, gratidão a você, Marlene, gratidão a você, pastor, estou grato, né? Obrigado, grato, né? Tá bom? Vamos lá corrigir o português. Deu ruim. Ai, ruim, né? Deu ruim não existe também pra galera aí, tá? Português deles. O povo mal e mal estuda a Bíblia, né, que dirá o português, né? Misericórdia. Mas ele continua, né? O texto vai falar sobre algo que chama a atenção de Jesus, que é o louvor.
daquele homem. O texto lá em Lucas 17, 18 vai falar assim: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. É engraçado que Jesus mexe com umas coisas engraçadas, né? Quando chega naquela mulher que também não era do povo, e ela pede: mestre, né? E Jesus fala assim: olha, mas não se dá pão da mesa para os cachorros. E aquela mulher super inteligente fala assim: mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas. Irmãos, Jesus fala: mas esse estrangeiro deu uma lição de moral em você, judeu. Só que a ênfase do texto aqui é o louvor a Deus. Sua Bíblia fala, coloca lá 18 para mim, por favor, irmão. Lucas 17, 18. Vamos lá. O irmão foi arrebatado. Gabriel, né? Tá bom, você lê na sua Bíblia aí, porque enquanto nossa equipe técnica está providenciando ali, né? Mas o texto fala: não se achou nenhum que voltasse e desse o que? Louvor a Deus. Irmãos, o que Deus quer ver de você é o louvor. E o louvor é o contrário da murmuração. Quero lembrar aos irmãos que o que fez o povo morrer no deserto não foi o calor escaldante do sol, a falta de água, ou porque eles comiam todo dia maná. O que matou o povo no deserto e fez uma geração inteira não entrar foi a murmuração. Deus odeia o coração que murmura. Comece a praticar a gratidão. Quero perguntar para você: como que você tem visto os seus dias? Como é que está a sua economia financeira na sua casa? A sua renda? Está te gerando alegria, tristeza, raiva? Qual análise você faz sobre os seus dias? Né? Qual é a forma que você encara a vida? Seu coração tem sido mais grato a Deus, ou seu coração tem sido mais murmurador? Irmãos, eu preciso me pegar e sempre estar me policiando, porque a murmuração é facinho, não é verdade não, irmãos? Porque às vezes eu me pego murmurando: meu Deus, ele falou, ele confessou no público. Irmãos, eu sou humano, carne e osso, pego, mas a diferença é que eu não pego e fico no pecado. Eu pego e peço perdão para Deus. Falo: Deus, misericórdia. Irmãos, deixa eu falar rapidinho com você, já estou terminando, tá? Né? Quais são os benefícios da gratidão aos olhos do mundo físico? Né? Segundo a neurociência, né? A gratidão, eu sou um psicólogo, um neuropsicólogo aqui falando para você, né? A gratidão está relacionada com o nosso sistema de recompensa do cérebro. Ela promove bem-estar, reduz o estresse, aumenta a dopamina e a serotonina no cérebro, que são neurotransmissores que trazem a felicidade, a disposição, o ânimo, né? A gratidão melhora o seu sistema imunológico. Olha que legal, melhora a pele. Ó, a mulherada que está lá indo na Luana, lá fazer os procedimentos lá. Luana, pode receitar lá no seu, né, na sua prescrição lá, doses diárias de gratidão, tá bom? Diminui a pressão arterial. Cadê o povo da pressão alta aí, ó? Né? Tá com pressão alta, irmãos? Principalmente que é pressão alta do tipo emocional. Começa a Deus, pega ele, Jeová, né? Gratidão nele. Diminui a pressão arterial, deixa você mais atento, porque a dopamina e a serotonina não são só hormônios que trazem felicidade, mas são neurotransmissores do tipo excitatório, deixa você ativo, atento. Sabe aquele problema de desatenção que às vezes você tem? Está faltando gratidão. Porque se você for mais grato, você vai estar mais atento. Olha, pega lá, pega a dica, é de graça, irmãos. Nem estou cobrando pela dica profissional aqui, tá bom? Melhora a pele, melhora a autoestima, faz com que você se sinta mais confiante. Agora deixa eu falar para você, no mundo espiritual, o que a gratidão causa? A gratidão é a janela, presta atenção, a gratidão é a janela que faz você enxergar o pleno potencial que você tem nas mãos de Deus e tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Isso é gratidão. Porque quando somos gratos, nós aprendemos a reconhecer o tamanho de Deus nas nossas vidas. Quando somos gratos, nós reconhecemos as obras dele na
nas nossas vidas. O salmista no Salmo 119, versículo 7 diz: eu te louvarei de coração sincero, quando eu aprender as tuas justas ordenanças. Romanos 8, 28, 35, depois pula do 37 ao 39, vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que o conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a gratidão, irmãos, olha o tamanho do seu Deus. Se Deus é por você, quem vai ser contra você? E o texto continua dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará a Ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará contra você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha irmã? Quem fará contra você alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem justifica, quem o condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que morreu, está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Você que anda murmurando demais, deixa eu falar para você: quem vai separar você do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, o PT? Quem vai separar? Lembra, quem estava aqui domingo passado? Lembra que eu falei, né? Estamos em fé em perigo, lembra? Fé em perigo, mas não é a fé cristã que está em perigo, porque Cristo continua o mesmo. Cristo continua sendo Salvador, Redentor, aquele que vai te levar para o céu. Jesus continua fazendo milagre, mas a fé que está em perigo é o nosso coração, que muitas vezes nós não estamos sendo tementes e fiéis a Deus, né? Recapitulação da mensagem passada, né? E só que o texto continua, irmãos, e ele fala assim: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só que eu quero ler um versículo antes, que diz que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. A gratidão é a janela que nos faz ver todo o nosso pleno potencial em Deus, pois aprendemos a reconhecer e a agir mediante a sua vontade. Seja grato. Qual é o tamanho do seu Deus? Acabei de ler um texto bíblico maravilhoso que fala a respeito de tudo aquilo que você pode ser nas mãos de Deus. Jesus espera que você seja como esse leproso, ex-leproso, porque aí já é um homem resgatado, sarado, e que entendeu o propósito da cura dele. Porque, irmãos, a nossa condição humana, no sentido de finanças, de status, Deus, como eu disse, Deus não se importa. O tema, nós estamos falando sobre maturidade e crescimento. Ter olhos de gratidão é um dos indícios para saber se você é uma pessoa madura em Cristo ou não. Igreja, nós precisamos pensar a respeito da nossa postura de gratidão. Você tem sido grato a Deus ou você tem murmurado mais? Cuidado com a crítica, irmãos. Cuidado com a crítica. Não, mas eu não murmuro, eu só sou uma pessoa crítica, porque eu tenho um olhar racional sobre a realidade. Você pode chamar isso de qualquer coisa, mas eu posso dizer que talvez possa estar faltando gratidão no seu coração. A gratidão demonstra a maturidade do coração do discípulo, porque aquele que conhece a Jesus, como esse samaritano, ele dá um show, irmãos, porque ele se ajoelha na presença de Deus e demonstra o seu respeito, a sua admiração, e não faz isso de forma política, polida, mas ele vai aos pés de Jesus, se humilha e reconhece, dá testemunho daquilo que ele viu na vida dele. Para fechar, irmão, para fechar, né? A gratidão, ela gera testemunho para a sua vida. Porque quando você começar a agradecer, até mesmo pelas lutas que você está passando, quando você agradecer a Deus pelo pneu que furou, quando você começar a ter um coração grato a Deus
Você não está feliz pelo pneu que furou, mas você está feliz porque você sabe que Deus está contigo. Você não está feliz porque talvez faltou a comida na sua casa, mas você está feliz porque você sabe que Deus vai trazer a provisão. Estava conversando com o Kleber na sexta-feira e nós estávamos falando sobre a dificuldade, né? Vou criar a dificuldade. A dificuldade de como é ser um autônomo. Eu sou psicólogo, sou autônomo, não dependo, minha renda, o que me mantém, o que me sustenta é a psicologia, é Deus, mas o caminho, né, o vaso que Deus usa para me abençoar é a psicologia. Irmãos, e o psicólogo é autônomo, e o autônomo vive dia após dia. Eu falei para o Kleber, eu falei assim, eu não tenho um testemunho a respeito das obras que Deus fez sobre as minhas finanças. Eu vivo ele constantemente. Não é um testemunho, eu estou no testemunho, né, diário. Porque quem é autônomo aqui sabe o que eu estou falando. Vai existir o salário do próximo mês. Vai existir o que vai cair na conta. E eu não reclamo não, irmãos. Prefiro muito mais ser autônomo do que estar na coleira da CLT. Mas, vamos lá, deixa aqui. Irmãos, seja grato a Deus. Seja grato a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Mas seja mais grato a Deus ainda por aquilo que Ele tem feito na sua vida. E quando você começar a louvar a Deus na sua casa, quando você começar a louvar a Deus, as pessoas vão falar, mas peraí, por que esse cara está louvando a Deus? Seu negócio está arrochado para ele. Por que esse cara está louvando a Deus? Essa mulher está louvando a Deus? Se o pessoal está fazendo fofoca dela aqui, estão puxando tapete aqui. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, esse cara é diferente mesmo. Quero o remedinho que ele está tomando. Meus irmãos, o sentimento de gratidão e a atitude de gratidão tem que ser algo que nós vamos treinar constantemente, diariamente. Amém? Isso vai mostrar a sua maturidade. Maturidade, gratidão, é um treino, irmãos. Porque é fácil louvar a Deus quando as coisas estão difíceis? Não é não. É fácil louvar a Deus quando as dificuldades estão batendo na porta? Não é não. Mas isso mostra que você reconhece não o tamanho do problema. Vou usar as frasezinhas de jargão da internet aí. Você não está vendo o tamanho do seu problema, você está vendo o tamanho do seu Deus. Falando, né, do jargão da internet, as frasezinhas, não diga às pessoas o tamanho do seu problema, diga o tamanho do seu Deus. Irmãos, busque sempre enxergar o propósito de Deus sobre a sua vida. Talvez você não vai entender o processo. Deixa eu falar algo. Talvez você não vai enxergar o processo. Às vezes o barro, e o barro precisa ser moldado, amassado, modelado, levado ao fogo para ele se tornar um vaso bonito. Talvez você só está vendo o apertar do negócio, mas não fique olhando o processo. Busque entender o propósito de Deus com tudo aquilo. Amém? Não olhe para o processo. Olha para o final, olha para o que Deus quer fazer. Isso só vai existir quando você olhar com os olhos da fé e tiver no seu coração a gratidão. Amém? Não sei o que você está passando hoje. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando na sua casa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Não sei se o problema é na sua finança. Não sei se o seu problema é no seu trabalho. Não sei se o problema é a tua saúde. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, comece a adorar a Deus. Não pelo problema, mas porque Deus está com você nesse problema. E você vai testemunhar o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Amém? Amém. Porque o que Jesus espera ver em mim e em você é o coração grato e derramado na presença dele. Amém? Vamos ser uma igreja madura? Amém. Vamos ser uma igreja crescida? Uma igreja que não precisa. Eu acho muito interessante lá em Hebreus no capítulo 4, ele fala assim, olha, não vamos nos perder em falando de coisas pequenas ainda, de ressurreição, de salvação, e o Hebreus vai falar sobre fé. O livro de Hebreus é maravilhoso, mas se você está no leite racional ainda, espera um pouquinho, então pede para o Espírito Santo te ajudar a ler um pouquinho melhor e ganhar sabedoria. Irmão, deixa eu falar algo para você. Por muito tempo a minha oração, quando eu fui ler a Bíblia, foi: Deus, faça cair o véu da ignorância dos meus olhos, para que eu possa entender a sua palavra. Estou dizendo que você tem que usar essas palavras assim, mas irmão, entra na presença de Deus. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, fala assim: Deus, destrava o meu entendimento. Pai, a palavra é sua, não é? O Senhor quer falar comigo, não quer?
eu quero ouvir a sua voz, mas eu não entendo muitas vezes essas palavras difíceis que às vezes você tem uma versão antiga, uma versão difícil. Pede para Deus abrir o seu entendimento. Amém? Você entendeu a mensagem? Eu acho que foi suficiente, né? Ou vocês querem que eu pregue mais 1 hora? Tá tranquilo? Chegamos lá, quem entendeu? Depois dessa ameaça, todo mundo levanta a mão, né? Vamos ficar em pé, irmãos, para nós orarmos e agradecemos a Deus por essa palavra. Mas antes de agradecer,